Enquanto as crianças vão se retirando, Levítico, capítulo 10, versículo 1 a 3. Levítico, capítulo 10, versículo 1 a 3. Antes de ler o texto, Pastor James e eu temos combinado a respeito de como devemos fazer as preleções bíblicas aqui no púlpito. E algo que aprendemos no seminário e temos praticado já desde um bom tempo aqui na igreja é equilibrar o ensino do Antigo Testamento com o do Novo Testamento. Como nós somos dois pastores, principalmente a ocupar o púlpito da igreja, quando o pastor James está pregando no Antigo Testamento, eu vou para o Novo Testamento. Quando ele vai para o Novo Testamento, ele está expondo Apocalipse, agora a igreja, então eu vou para o Antigo Testamento. O objetivo disso é trazer equilíbrio na forma como a igreja ouve a palavra do Senhor no que diz respeito ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Nós, presbiterianos, cremos que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é palavra de Deus para nós. O Antigo Testamento não é menos palavra de Deus do que o Novo Testamento. Embora nós olhamos para o Antigo Testamento pelo olhar de promessa e cumprimento. No Antigo Testamento tem a promessa, no Novo Testamento tem o cumprimento. Mas não tem como eu saber exatamente o porquê do cumprimento se eu não conhecer a promessa. E em muitas igrejas, nós não vemos esse equilíbrio entre o que é ensinado no Antigo e o que é ensinado no Novo. E é por isso que nós vemos, assistimos na televisão e lemos em muitos livros como que as pessoas às vezes fazem aplicações e interpretações muito estranhas, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. E uma das razões por que isso acontece é porque não há esse equilíbrio na pregação, no ensino, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento na igreja. Portanto, se o irmão tem observado que quando o pastor James prega no Novo, eu prego no Velho e vice-versa, não é porque a gente está fugindo um do outro, não. Isso é combinado para que a igreja receba um ensino consistente e equilibrado no que diz respeito a todo o desígnio de Deus nas Escrituras. O pastor James, esse ano, terminará as suas exposições em Apocalipse. Ele deve usar quase todo o ano, nos domingos à noite, para continuar pregando, expondo Apocalipse na igreja. Esse tipo de pregação expositiva e sistemática, em que nós pregamos parágrafo após parágrafo de um livro da Bíblia para a igreja, é conhecido na história da igreja pelo nome em latim de lectio continua, ou o ensino contínuo, ou a lição contínua. O objetivo disso é que a igreja ouça e entenda a palavra de Deus no próprio contexto em que ela foi inspirada. E a lectio continua, além de ser uma exposição clara, sistemática, coerente e consistente da palavra de Deus, ela também é um modelo de estudo bíblico particular e pessoal para os irmãos em casa. Ouvindo a exposição contínua da palavra na igreja, você está se habilitando para, nas suas leituras em casa, também seguir o mesmo padrão que o Espírito Santo usou para falar ao seu coração na leitura da palavra de Deus. Eu tenho feito, desde o ano passado, e devo ir até maio deste ano, fazendo uma série expositiva de um tema nas Escrituras, que é Encontros com Deus. E nós batizamos essa série do nome de Encontros Tremendos. A razão deste nome não é simplesmente para marketing para a igreja. A razão desse nome é porque, alguns anos atrás, nós tivemos um movimento aqui no Brasil, e aqui em Goiânia ele foi muito forte, que promovia mensalmente, em vários momentos do ano, encontros para doutrinar as pessoas e apresentar essa nova visão da igreja que estavam sendo trazidos. E estes encontros eram popularmente conhecidos entre nós pelos nomes de Encontro Tremendo, de que você tinha um encontro especial com Deus, ele dava uma chacoalhada na sua vida e você voltava para a igreja pronto para renovar a igreja de Deus. Mas nós percebemos muitos problemas naquela forma de falar sobre encontrar-se com Deus ou ter encontros com Deus. E nós temos mostrado com essa série que
Encontros tremendos com Deus, eles acontecem de muitas formas diferentes, em muitos lugares diferentes, em ocasiões diferentes. E o que é mais importante em tudo isso é que todas as vezes que esses encontros acontecem não porque nós programamos com Deus, mas porque Deus veio até nós. É Deus quem marca a hora, é Deus quem marca o dia, é Deus quem escolhe as pessoas, é Deus quem escolhe como os encontros vão acontecer. Em um momento ele se encontra com seu povo diante de um monte fumegante, com trovões e relâmpagos e uma voz forte, revelando a sua lei. E as pessoas ficam tremendo de medo na sua presença, conforme está escrito em Êxodo capítulo 20. No outro momento, Deus se encontra com uma pessoa apenas dentro de uma caverna, e depois dessa pessoa achar que ele estaria no terremoto, de que ele estaria no fogo, de que ele estaria no relâmpago, nessas coisas, no fogo, a Bíblia diz que um vento suave, um cicio tranquilo, é quem Deus usa para falar poderosamente, para tocar poderosamente a pessoa com quem ele quer conversar. Hoje eu gostaria de mostrar mais um encontro tremendo com Deus. Nós vamos dar 2 passos atrás. Ano passado eu tive que pular alguns dos sermões que eu havia programado, porque eu queria terminar em dezembro, e alguns compromissos meus me atrapalharam de pregar de acordo com o programa que nós havíamos combinado. Então eu pulei alguns textos. E eu queria então aproveitar este ano e voltar a estes sermões. São só 3 que eu tive que pular, e então terminar essa série ali por volta do início do mês de maio. O encontro que nós vamos tratar hoje, aqui em Levítico 10, ele mostra que um encontro tremendo com Deus, ele pode ser um encontro de bênção, mas ele pode também ser um encontro de juízo. Deus não vem até nós e nos impacta de forma poderosa e às vezes até tremenda mesmo, nos fazendo tremer, para nos encher do seu espírito, nos capacitar ou nos atender nos nossos pedidos. Às vezes Deus vem com poder para julgar ações equivocadas que o seu povo toma na sua presença. E este encontro aqui, de Levítico 10, é um desses. É um texto, é uma história muito conhecida de todos nós, mas eu quero ler apenas 3 versículos do texto para conduzir a nossa meditação. O texto diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este o incenso, e trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Vamos orar. Deus, nós temos plena consciência da tua santidade e da nossa pecaminosidade. O Senhor é santo e nós somos pecadores. Nós não sabemos como nos aproximar do Senhor, a não ser que o Senhor nos conduza pelo caminho, a não ser que o Senhor nos diga o que fazer, a não ser que o Senhor nos mostre como fazer, de tal forma que homens e mulheres pecadores possam entrar na tua presença e permanecer vivos na adoração do teu nome. Nós sabemos pela leitura da Escritura que muitas pessoas, tendo no momento o encontro com o Senhor, temeram pelas suas próprias vidas. E nós queremos entender e também queremos conhecer este temor que não nos leva à morte, mas este temor que o Senhor aceita na tua presença e que o Senhor transforma em permissão para te adorar. Ensina-nos a te adorar com alegria e com fervor, e que a nossa alegria e que o nosso fervor e que a nossa gratidão sejam permeados deste temor santo que não deixa com que o teu povo se afaste de ti.
Pedimos a luz do Teu Espírito, porque carecemos dela, para a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa exposição que eu quero fazer para os irmãos nessa noite, a boa parte do esboço dela não foi eu que desenvolvi. É um sermão que eu ouvi do reverendo Caio Fábio, quando esteve aqui em Goiânia, em 1995. Alguns irmãos, de repente, que estão aqui nessa noite, até pode ser que estavam lá no centro de convenções, quando ele fez o primeiro e único encontro da Vinde aqui em Goiânia, se eu não me engano, em junho de 1995. Naquela época, a vinda do pastor Caio Fábio foi muito badalada. Ele estava vivendo o auge do seu ministério como pregador no Brasil. Foi matéria de capa do Jornal Popular do dia seguinte, com 3 páginas inteiras de uma entrevista grande e primorosa que o jornal Anhanguera e a equipe do Jornal Popular fizeram com o reverendo Caio Fábio naquela oportunidade. Eu estava lá, sentado no meio daquelas mais de 3.000 pessoas, ouvindo as exposições dele sobre Levítico. E o tema daquele evento aqui em Goiânia era Fogo Estranho ou Chama Divina. E esse é o título que eu quero dar para o meu sermão nessa noite. Adorar o nome do Senhor é fogo estranho ou é chama divina no nosso meio? A pergunta que nós levantamos hoje aqui é a seguinte: o que é válido, ou o que é válido quanto ao que fazemos diante de Deus e para a glória de Deus, quando nos propomos a servi-lo e adorá-lo num culto como este dessa noite? A Igreja Evangélica Brasileira, há 25 anos atrás, já estava nesse caminho. Hoje ela já está muito mais avançada ainda neste caminho. Ela vem vivendo um momento de muita crise na sua história, porque apesar de ela proclamar que está experimentando um grande reavivamento, e o motivo que é dado para dizer que nós estamos experimentando um grande reavivamento no Brasil é simplesmente o crescimento numérico da igreja. Na última década, ou nos últimos 15 anos, a porcentagem de evangélicos no Brasil saltou de 23% para 33% da população brasileira. Se você vê o censo de 2010 e de 2014, você verá que oficialmente nós somos 25% da população brasileira. Mas se você olha para algumas outras estatísticas, grupos evangélicos têm dito que temos tido entre 35% e até 40% da população brasileira já vem se declarando evangélica. A força do protestantismo do Brasil ela é crescente, especialmente no seu ramo pentecostal e neopentecostal. A Igreja Assembleia de Deus, ela declara ter hoje 13 milhões e meio de membros no seu rol de membros no Brasil. Ela é a maior denominação evangélica do nosso país. Só para efeito de comparação, a Assembleia de Deus sozinha, ela corresponde a 13% da população brasileira. Enquanto que nós, presbiterianos, há pouco tempo nos alegramos e soltamos foguete, porque nós saímos daquela cifra de 0,02% e passamos para 0,03% da população brasileira em 2012, quando finalmente a IPB alcançou o número de 1 milhão de membros no nosso país. Só para os irmãos terem uma ideia, na Coreia do Sul, a igreja presbiteriana tem 13 milhões e meio de membros, em 6 denominações presbiterianas naquele país. Nós estamos muito longe de andarmos juntos em termos de número com os nossos irmãos da Coreia do Sul. E a igreja da Coreia do Sul, ela é 13 anos mais jovem do que a IPB. Os missionários presbiterianos foram para a Coreia 13 anos depois que vieram aqui para o Brasil. E o que está acontecendo na igreja evangélica brasileira é que a ludibriada ou embebedada pelo seu crescimento, ela vem perdendo de vista, ela vem se esquecendo
O que é que torna a nossa presença relevante na presença de Deus quando nós adoramos? O que nós mais vemos é esse mundo de criatividade que a igreja evangélica brasileira vem se tornando, em que o culto, para ser atrativo para jovens, para adultos, para empresários, ele vem assumindo várias formas diferentes, com várias programações diferentes, e o nome de Deus vai sendo colocado de lado para suprir e para justificar e até mesmo produzir o crescimento numérico da igreja. Nós achamos que qualquer coisa que nós fizermos em nome de Deus é válido. E aí nós somos obrigados a assistir em cadeia nacional, no Jornal Nacional, um pastor e 2 ovelhas suas lá em Brasília, orando juntos, com a cabeça colada uma na outra ali, agradecendo a oferta que nasceu de uma propina de um deputado federal importante, dizendo: glória a Deus, porque nós recebemos dinheiro que foi roubado do povo. Ou, como aconteceu com Orestes Quércia há 20 anos atrás, quando ele foi candidato à presidência da República e foi num culto protestante, ajoelhou lá na frente, o pastor impôs as mãos sobre a cabeça dele, apertou a mão dele e disse: vai em paz, e depois que ele saiu, foi ao microfone e disse: aleluia, Deus colocou esse ímpio na nossa mão e nós vamos extrair até o tutano dele. É desse tipo de coisa que a gente tem se acostumado a ver nos púlpitos protestantes da igreja evangélica brasileira. E isso faz a gente perguntar: o que é válido diante de Deus para receber o nome de adoração? Será que qualquer coisa que nós fizermos para fazer a igreja crescer, para mostrar para o mundo lá fora que nós estamos aqui e eles precisam prestar atenção em nós, é válido na presença de Deus? Levítico, capítulo 10, versículo 1 a 3, ou todo o capítulo 10 de Levítico, ou melhor, o conjunto do capítulo 9 e capítulo 10 de Levítico, vem dizer com todas as letras para nós que não pode ser assim. O culto que nós prestamos a Deus não é o culto que nós desenvolvemos, não é o culto que nós inventamos, não é o culto que nós criamos. O culto que nós prestamos a Deus é o culto que Ele revela a nós, que Ele aceita na sua palavra. O que está acontecendo aqui em Levítico capítulo 10? Você volta a atenção lá para Êxodo capítulo 25, e Deus manda Moisés construir o tabernáculo. Quando você lê o livro de Êxodo, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a perseguição, até o capítulo 12, e então as pragas, o livramento de Deus. Do capítulo 12 até o capítulo 20, nós temos o Êxodo. Capítulo 20 até 25, nós temos a entrega da lei, e do capítulo 25 até o 40, nós temos a construção do tabernáculo. Deus liberta o seu povo, Deus dá a lei ao seu povo, e Deus diz ao seu povo como o seu povo deve adorá-lo. O povo deveria adorá-lo no tabernáculo. O tabernáculo seria aquela tenda construída bem no centro do acampamento, e que as pessoas iriam ali oferecer os seus sacrifícios pelo pecado, pedir o perdão de Deus e buscar a orientação de Deus através de Moisés, porque tinha a tenda da congregação que era armada bem ali de frente do tabernáculo, onde Moisés atendia o povo nas suas necessidades. E, embora nós tenhamos capítulo 25 até 40 de Êxodo, a construção do tabernáculo, o tabernáculo só é inaugurado e passa a ser utilizado no livro de Levítico. De modo que o capítulo 9 e o capítulo 10 de Levítico é o que nós poderíamos chamar de a inauguração do tabernáculo. É quando o culto vai ser prestado formalmente a Deus, do jeito que Deus diz que ele deve ser prestado para ele. Por que é assim? Porque Deus é santo e nós somos pecadores. E ele diz: sede santos porque eu sou santo. Mas a forma de nós nos santificarmos não é do jeito que nós acharmos melhor. A forma de nós nos santificarmos é seguindo as orientações, as revelações que Deus nos dá na sua palavra a respeito de como fazê-lo. Então, capítulo 9, Moisés inaugura o tabernáculo. Se você
tiver um tempo, leia o capítulo 9, e você vai perceber que uma frase que se repete o tempo todo e de forma maçante, enjoativa no capítulo 9, é que Moisés fez tudo do jeito que Deus ordenou. Moisés fez isso porque Deus tinha mandado. Moisés fez aquilo porque Deus orientou assim. Moisés fez o sacrifício desse jeito porque Deus tinha dito que era para fazer desse jeito. O capítulo 9 de Levítico, ele é todo escrito seguindo essa cantiga. No final do capítulo 9, início do capítulo 10, quando o povo então se apresenta diante de Deus e Moisés cumpre todo o ritual que Deus estabeleceu para a inauguração do tabernáculo, a resposta de Deus à oração do povo é que Deus, não Moisés, acende o fogo do altar do holocausto. Se você prestou atenção na leitura que você fez do livro de Êxodo, Deus disse que bem na entrada do tabernáculo estaria o altar do holocausto e que a chama desse altar nunca poderia ser apagada, ela tinha que estar acesa o tempo todo. Então, até Levítico capítulo 10, o tabernáculo não está pronto, não está sendo utilizado, e aqui começa o culto. Então, esse momento é o momento em que o fogo do altar é aceso pela primeira vez. E não é um atleta que saiu carregando uma tocha ao redor do acampamento, para todo mundo dar tchauzinho e mandar beijinho, e que chega lá e acende o altar do holocausto como se fosse uma pira olímpica. É o próprio Deus quem acende o fogo que está no altar. Você observa isso no final do capítulo 9, quando diz que Deus acendeu o altar, o fogo do altar. Mas acontece uma coisa inesperada. Nadab e Abiú, os dois filhos mais velhos de Arão, estão ali, eles serão sacerdotes junto com seu pai Arão e seus dois irmãos mais novos, Finéias e Eleazar. E eles parece que acham interessante aquilo. Eles acham bonito aquilo. Eles acham, usando a linguagem do Tiririca, fantástico aquilo. E eles pensam que eles podem repetir isso outra vez. Então o texto diz que os filhos de Arão tomam cada um seu incensário, põem eles mesmos fogo no seu incensário, colocam ali os aromatas para o incenso, as ervas para o incenso, e eles trazem aqueles incensários acesos e com fumaça e perfume na presença de Deus, balançando ali para chamar a atenção de Deus quanto àquilo que eles estavam fazendo, mostrando que eles estão contentes e querem oferecer alguma coisa para Deus. E aí acontece a segunda coisa inesperada. Deus manda fogo, mas ele não manda fogo para o altar, porque ele já tinha aceso o fogo do altar. Ele manda fogo na direção desses dois homens, que bem intencionados ou não, estão ali com o seu próprio fogo na presença do nosso Deus. E eles morrem. E Moisés disse que, ao morrerem na presença de Deus, Deus mostrou a sua santidade no seu povo. Deus é santo e nós somos pecadores. O que fica claro para nós é que se nós queremos adorar a Deus com fervor, e a palavra fogo é uma palavra que nós usamos muito no nosso meio para fervor, se a nossa adoração é fogo na presença de Deus, nós temos que perguntar com toda sinceridade e honestidade de onde o fogo deve vir. O fogo não vem do nosso interior. O fogo vem de Deus. Nós estamos nos preparando para ministrar na escola dominical um curso sobre reavivamento. A classe de adultos estudará por todo esse semestre reavivamento. E algo que é básico e é fundamental para nós aprendermos sobre reavivamento, que reavivamento não é uma obra que nós fazemos pelo nosso próprio esforço na presença de Deus, mas é um despertar,
É uma ação de Deus renovando o nosso compromisso com Ele no decorrer dos nossos dias. E aí eu gostaria de falar algumas coisas para os irmãos. Primeiro delas é que o fogo de Deus, ele vem de Deus para o homem. É Deus quem nos motiva, é Deus quem nos levanta, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos santifica, é Deus quem nos capacita, é Deus quem vai adiante de nós, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, é Deus que anda conosco, é Deus quem nos dá a vitória, é Deus, é sempre Deus, tudo vem de Deus, é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que nos salva. É Ele que nos aceita na sua presença, e é Ele que nos convoca e nos conclama e nos chama para o culto, para adorar. Os irmãos vão se lembrar que o Senhor Jesus disse, olha, ninguém que vem a mim, virá a mim se o Pai não o trouxer. Nós somos chamados de arrogantes quando nós dissemos que você veio ao culto hoje porque Deus te trouxe. É arrogância, pastor. Não, meus irmãos, isso é convicção. E eu vou contar uma historinha para os irmãos. Eu fui pastor no meu primeiro pastorado em Uruaçu, vai fazer 30 anos atrás. E tinha uma senhora que era membro da igreja, e eu estava lá há 6 meses, ela ainda não tinha aparecido na igreja. Eu nem me lembro o nome dela mais. Mas um dia ela veio à igreja e trouxe consigo a sua sobrinha, que veio morar com ela na cidade. E naquela noite a sua sobrinha entregou sua vida para Jesus. Quando nós estávamos preparando a sua sobrinha para a pública profissão de fé, nós perguntamos para ela como você veio para a nossa igreja. E ela disse, olha, minha tia, eu vim morar com ela, e ela fazia muito tempo que não ia na igreja, então ela me chamou para eu ir à igreja um dia. E então nós fomos. A rua da nossa igreja, lá em Uruaçu, ela tem 3 igrejas. Olhando da esquerda para a direita, lá na ponta tem o templo católico, pula um quarteirão, no outro quarteirão tem a igreja batista, pula um quarteirão, no outro quarteirão é a segunda igreja presbiteriana. E elas vieram, elas moravam de lá. Ela não sabia qual igreja que a sua tia frequentava, então elas foram. Quando elas passaram de frente do templo católico, a moça fez menção de entrar porque ela achou que era ali que a sua mãe ia cultuar a Deus, a sua tia ia cultuar a Deus naquele dia. E ela diz, não, a nossa igreja não é essa, a nossa igreja é a próxima. Então elas andaram mais um quarteirão, passaram em frente à igreja batista, e ela, então deve ser essa. Fez menção de entrar na igreja batista, e ela então disse, não, essa não é a nossa igreja é a próxima. E a próxima igreja era a nossa igreja, e elas entraram para cultuar a Deus. E ela entregou a vida para Jesus naquele dia. Mas sabe o que estava acontecendo na igreja naquele dia? O pastor Hélio estava pregando um sermão para chamar a atenção da igreja para bons costumes e se vestirem melhor no culto. Eu havia dito no domingo anterior, olha, se você gosta de usar roupa indecente, não venha no culto domingo que vem, porque eu vou falar a respeito de decência. Uma moça que estava frequentando a igreja tomou aquilo como uma ofensa e ela veio ao culto vestindo aquele vestido vermelho, bem curto, bem decotado, e se sentou do lado direito. Eu acho que aquele dia foi o último dia que ela veio à igreja. Mas a menina que tinha pulado uma igreja, pulado a outra igreja, assentou à esquerda, lá no cantinho. E eu fiz aquele sermão que os irmãos sabem que quando eu levanto a voz mesmo. E naquela época, muito mais do que hoje. Eu estava no primeiro ano do meu ministério. E aconteceu assim. Eu não fiz apelo, eu não falei da graça, eu não expliquei o evangelho, embora tenha falado de Jesus e tenha chamado a igreja a uma vida de santidade maior. E aconteceu isso, naquele dia, aquela moça tomou aquela palavra como uma ofensa maior ainda. A roupa indecente dela não era ofensa para ninguém, só o sermão do pastor. E a outra moça, que veio desavisada, sem saber o que ia acontecer direito, Deus abriu o seu coração para o evangelho. E eu tive o privilégio de batizá-la.
E eu tive o privilégio de fazer o casamento dela alguns anos depois daquela data. É Deus quem nos traz. É Deus quem abre o nosso coração. É Deus quem nos prepara. É Deus quem nos convence. Embora a gente saiba que todo o tempo foi eu que resolvi ir, foi eu que vesti a roupa para ir, foi eu que entrei no carro e fui eu que entrei na igreja. Mas isso é na nossa cabeça. A Escritura nos diz que quando a gente vem, é Deus que nos traz. E se é Deus que nos traz, a gente não pode brincar com essas coisas. Nós não podemos receber de qualquer jeito. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Porque o fogo que vem e acende o fogo da nossa alma, não é o fogo que o pastor produz com o seu sermão, não é o fogo que a gente produz com a nossa oração e com a nossa canção, é o fogo que o Espírito Santo acende nas nossas almas. Ele usa o sermão para isso, ele usa a música para isso, ele usa a oração para isso, mas é ele que faz. E ele nos chama para participarmos disso de forma conhecida. O fogo que vem de Deus, o fogo de Deus vem de Deus. E é entendendo isso que Moisés, no capítulo 9, segue todos os preceitos que Deus determinou para ele seguir. Então é Deus que acende o fogo, mas o fogo estranho é o fogo que vem do homem em direção a Deus. Deus acendeu o altar do holocausto. Não foi Deus quem acendeu o incensário de Nadab e de Abiú. Deus trouxe o seu fogo abençoador diante do seu povo. Nadab e Abiú trouxeram um fogo estranho, não conhecido, não revelado, não solicitado, não determinado, não ordenado na sua presença. O que quer dizer, meus irmãos, em segundo lugar, então, que esse fogo estranho que vem do homem para Deus, ele nos mostra algumas questões que nós não podemos esquecer. A primeira delas é que o nosso conhecimento de Deus, ele não é completo. Nós não sabemos tudo a respeito de Deus, nós não sabemos tudo da mente de Deus, nós não sabemos tudo a respeito dos planos de Deus, a não ser aquilo que na sua palavra ele revelou para nós. E é por isso que a Bíblia Sagrada é a regra, a única regra de fé e de conduta para nós cristãos. Porque nela está revelado o como e o que Deus quer que a gente faça para Ele na sua presença. Paulo disse em 1 Coríntios 13 que quando ele era menino ele conhecia em parte, e ele então ficou adulto e deixou das coisas de criança, mas ele diz, olha, hoje ainda nós conhecemos em parte e em parte profetizamos. O que eu estou pregando aqui nessa noite não é nem de longe um ensinamento completo a respeito da adoração do nome de Deus. Tem muito mais para ser dito. É tudo incompleto, é tudo parcial, é tudo como uma peça de um quebra-cabeça maior, que se Deus não revelar para nós, nós não vamos conseguir montar a figura, a imagem. Segundo, embora o que nós sabemos de Deus ele seja incompleto, ele não seja completo, o que a Bíblia nos diz, o que Deus nos diz na Bíblia, é que o que está revelado nas Escrituras é suficiente para nós termos boa comunhão com Deus. Talvez o povo não entendesse plenamente a razão e o porquê de ter um altar e um fogo aceso naquele altar. Deus colocou aquilo ali para ensiná-los a respeito do Messias que viria depois. O que Deus queria ensinar é que antes de qualquer adoração na presença de Deus, nós temos que resolver as nossas questões de pecado na sua presença. O primeiro ato de adoração no tabernáculo era a contrição. Era o reconhecimento de que nós somos pecadores e de que Deus é santo. Por isso, o primeiro ato realizado dentro do tabernáculo era um sacrifício de um cordeiro, era o sacrifício do holocausto, para que o pecador pudesse ser limpo, purificado e perdoado, e assim poder oferecer a Deus a sua oração, a sua adoração e o seu pedido para que Deus o ouvisse. O que Deus revelou para nós é suficiente para nós entrarmos na sua presença. O que Nadab e Abiú fizeram foi entender que tá bom o altar aí o fogo aí no altar, mas a gente acha que pode contribuir com algo mais.
E esse é o nosso grande pecado na nossa adoração. Achar que nós podemos, com a nossa imaginação, com a nossa criatividade, melhorar o que Deus revelou para a gente. Se Deus diz que tem que ter fogo no altar, então nós dizemos tem que ter fogo no altar e bandeirola ao seu redor. De modo que enquanto a gente faz o sacrifício, a gente fica olhando para as bandeirolas, encantado com as suas cores, e não presta muita atenção no que tem que fazer. Os puritanos chamavam isso de adoração à vontade. Vamos colocar no culto aquilo que Deus não proibiu da gente fazer. Então, se Deus não proíbe, eu posso colocar. Aonde que na Bíblia que diz que Deus proibiu a gente colocar um ringue de MMA no centro do templo após o culto? Porque tem igreja que está fazendo isso. Aonde que na Bíblia proíbe que a gente coloque 2 lençóis aqui na frente do púlpito e uma moça vestida com uma roupa bem sensual fique subindo e descendo nesses lençóis enquanto o pastor está pregando, enquanto o conjunto está cantando? Porque tem igreja fazendo isso por aí. Onde que na Bíblia proíbe que na hora em que eu terminar o sermão, eu faça aqui um ajuste bem carismático na minha palavra, e assim para dar uma sensação de poder para a igreja, na hora que eu falar a última palavra, impetrar a bênção, 2 jatos de gelo seco vão cair sobre a minha cabeça, e um fio de aço invisível que está preso na minha cintura vai me elevar para dentro do teto lá em cima. Porque tem igreja nos Estados Unidos fazendo isso. Não tem nenhum lugar na Bíblia que proíbe essas coisas. E algumas pessoas acham, porque não proíbe, então a gente pode fazer. Mas aquilo que a Bíblia diz que tem que ser feito, nós vamos retirando para colocar aquilo que a gente acha interessante fazer na igreja. Aqui em Goiânia, não precisamos ir muito longe, tem muitas igrejas que não têm sequer um momento de contrição mais na liturgia do seu culto. Não se pode dizer que as pessoas são pecadoras. Não se pode falar que elas precisam confessar os seus pecados. Não se pode dizer que o que nós fazemos, muitas vezes, ofende a santidade de Deus. Porque se nós dissermos isso, as pessoas vão achar o culto chato e não virão mais. O que a Bíblia diz é que isso é fogo estranho. É invenção humana. E o homem, a gente precisa entender, sabe fazer fogo. Deus acende o fogo do altar, mas a gente pega ali uma pederneira, a gente pega uma caixa de fósforo, quem é da minha época pega um Magiclick, ou aperta aquele botãozinho sempre lá do fogão e acende fogo. A gente sabe fazer fogo. A gente sabe fazer programação. A gente sabe fazer algo que chame a atenção das pessoas. Só que Deus não fez tudo aquilo para chamar a atenção das pessoas. Deus fez tudo aquilo para providenciar um meio para que as pessoas pudessem adorá-lo. O fogo no altar não era porque Deus era exibido. O fogo no altar era para ensinar para as pessoas que antes de entrar na presença de Deus, ou o primeiro ato de entrada na presença de Deus, é nos lembrarmos de que somos pecadores e Ele é santo. E se nós não começarmos assim, nós começamos com o pé esquerdo e estamos tomando o mesmo caminho que Nadab e Abiú tomaram para a sua fé. O texto que está diante de nós nos ensina uma teologia do fogo divino, da adoração. E ele diz para nós algumas verdades. A primeira delas é que o fogo válido é aquele do sacrifício fora do portão. Capítulo 9, versículo 11, se você puder olhar aí, voltando à sua página, na sua escritura, está escrito o seguinte: porém a carne e o couro do cordeiro que ele sacrificou no altar, ele queimou fora do arraial. Talvez para nós isso só seja uma questão de higiene, para poder o cheiro do couro queimado não ser sentido lá dentro do tabernáculo. Mas não.
O autor de Hebreus diz que isso aqui tem a ver com Jesus sendo crucificado fora do portão. Jesus não foi crucificado dentro de Jerusalém. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. Ele carregou a sua cruz para fora do portão, exatamente como era levado o bode expiatório para fora do arraial, para que ele levasse os pecados do povo para longe do povo de Deus, lá na época do livro de Levítico, no tabernáculo. Mas a gente lê a narrativa de Jesus carregando a sua cruz para fora dos portões de Jerusalém e nem percebe a semelhança de uma coisa com a outra. Ele levou sobre si os nossos pecados. Moisés seguiu o ritual que Deus revelou, porque o ritual que Deus revelou apontava para como Jesus Cristo se entregou por nós, ou como Jesus Cristo iria se entregar por nós no futuro. No futuro para Moisés, no passado para nós. E nós precisamos entender essas relações da Escritura para entender, para compreender que o fogo válido é aquele que Deus acende e é aquele que nasce dos ritos da graça, da revelação da palavra de Deus na nossa presença. Segundo, o fogo de Deus para o homem só chega como validação quando passa pelos ritos da graça. Deus só acendeu o fogo do altar depois que Moisés cumpriu todos os regulamentos que ele disse para Moisés cumprir, a fim de colocar o tabernáculo em funcionamento. Quando Moisés fez o último ato, da última preparação, Deus acendeu o fogo do altar. Ele aceitou o culto. Ele inaugurou o tabernáculo. E ele diz: a minha adoração está aberta para vocês neste caminho que vocês têm que percorrer. Então, quais são os ritos da graça? Primeiro, Moisés se apresenta diante de Deus e faz uma oferta pelo pecado. Depois, ele faz um holocausto e uma oferta pacífica por si mesmo. E, por fim, ele faz um sacrifício por todo o povo. É assim que acontece. Nós precisamos perguntar: qual é a última mensagem da cruz? A resposta é que no Evangelho, não no crucifixo, mas também não mais na cruz, não há razão nenhuma para se fazer novos sacrifícios de expiação, porque a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi único, foi suficiente e foi uma vez por todas. Hebreus capítulo 7 e capítulo 10. O Espírito Santo, ele não veio para usar o seu poder só para derrubar as pessoas no culto, nos cultos evangélicos e fazer um auê com o seu nome na presença das pessoas. Ele veio para levantar os caídos. Ele veio para nos mostrar que eles apenas foram levantados de um tombo. Ele veio também para derrubar aquele que acha arrogantemente que está de pé e vai ficar de pé na presença de Deus. Pedro fez isso quando Jesus disse: olha, vocês vão se escandalizar de mim. Pedro disse: eu não. Todo mundo aqui pode trair, menos eu. Os irmãos conhecem a história. Naquela noite, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Paulo diz: aquele que está em pé, veja que não caia. E muitos de nós somos como Davi na sua oração no Salmo: Senhor, na tua presença, eu sou como aquele muro rachado, quase caindo. Se o Senhor não me manter de pé, eu não vou sobreviver. É preciso relembrar a igreja evangélica e a nós aqui no Jardim Goiás, quando falamos de encontros tremendos, que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. E que o sangue da remissão já foi derramado na cruz do Calvário. E se hoje você, eu, nós podemos estar aqui, não é porque somos merecedores, é porque Jesus nos trouxe e se revelou a nós. E nós precisamos entender que aqui
neste local, é o lugar de você se encontrar com Deus. Nós vivemos num país onde todo mundo fica tentando achar o melhor lugar para se encontrar com Deus. Em 1966 aconteceu um grande reavamento na África do Sul. E agora tem um monte de país fazendo caravana, inclusive a IPB, tem gente que faz caravana para ir lá na África do Sul, numa vilazinha chamada Mapumulo, para ver o fogo que Deus acendeu naquele lugar. Tem gente que acha que o fogo da presença de Deus está na Coreia do Sul. Então nós temos muitos presbiterianos que vão na Coreia do Sul para ir lá aprender como é que faz fogo aqui no Brasil, porque lá eles são 13 milhões e aqui a gente somos só 1 milhão. Mas a gente quer ser 13 milhões. Como que os coreanos fizeram para a gente fazer igual? E aí alguns irmãos acham que porque os coreanos acordam às 4 da manhã para fazer reunião de oração, aqui no Brasil tem que ser assim também. Numa cultura diferente, num jeito diferente. E que se nós não nos levantarmos às 4 horas da manhã, então nós não estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça. Eu tive que lidar com um aconselhamento conjugal certa vez, numa igreja que eu pastoreei, que o marido e a esposa estavam a ponto de separar um do outro, porque o marido descobriu que o melhor horário para ele orar a Deus era 2 horas da manhã. Então ele acordava todo santo dia, 2 horas da manhã para orar, e ele se sentia bem com aquilo. E ele achou que uma vez que fazia bem para ele, certamente faria bem para a esposa dele também. E ele então passou a acordá-la todos os dias, 2 horas da manhã, para ela orar junto com ele. E ela veio ao meu gabinete e disse: pastor, eu não aguento mais aquilo. Eu quero dormir. Mas meu marido diz que a gente tem que orar 2 horas da manhã, porque Deus vai abençoar a gente se a gente orar 2 horas da manhã. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Outros disseram que o fogo de Deus estava lá na Colômbia. Então muita gente começou a ir para a Colômbia para poder buscar fogo de Deus lá para fazer aqui no Brasil. Outros disseram que o fogo de Deus estava lá na igreja do aeroporto em Toronto, no Canadá. E um punhado de gente foi lá para a igreja do aeroporto em Toronto para ver como é que faz fogo de Deus para vir fazer igual aqui no Brasil. E a gente fica caçando o lugar aonde Jesus está para a gente ir atrás e trazer uma bênção pequena para a gente aonde a gente está. Mas, sem querer julgar mérito de nada, não precisamos ir lá para nos encontrarmos com Deus. Essa semana um irmão colocou no Facebook uma propaganda de uma caravana que ele organiza para ir para Israel, porque ele diz: não tem coisa igual de você ouvir um sermão diante do Rio Jordão. Não deve ter mesmo, eu nunca fui lá para saber. E tem crente presbiteriano que está indo lá no Rio Jordão para batizar de novo. Enquanto que a Bíblia diz, não sou eu que digo, que só tem um batismo. Será que o seu batismo aqui perante a igreja, com água na cabeça, não valeu? Só o do Rio Jordão que vai valer? E aí a gente tem que aguentar essa mentira de algumas igrejas que vão ali no supermercado, compram um galão de água, coloca nos vidrinhos assim, sai vendendo a R$100 no seu culto e diz que buscou do Rio Jordão. E tem gente que compra e derrama na cabeça. Uma das brigas mais ridículas que eu tive com um membro de igreja na minha vida foi o dia que ela foi numa igreja universal e o pastor vendeu um copo para ela de água por R$10. E ela tinha que colocar aquele copo em cima da televisão para assistir aquela campanha da televisão daquela semana. E depois, só depois de ter assistido toda a campanha, ela deveria beber o copo de água. Aí eu fui visitá-la e está lá aquele copo de água em cima da televisão. Eu sou filho de eletrônico, meu pai dizia: nunca coloca água em cima da televisão. Depois que surgiu a Igreja Universal, meu pai passou a ganhar mais dinheiro, porque muita gente queimava a sua televisão derramando o copo lá, por engano. E eu disse para a irmã: minha irmã, não tem nada, você pode beber a água. Não, pastor, eu tenho que beber na hora, senão Deus não me abençoa. E eu pergunto: onde que na Bíblia
diz isso. Isso é gente querendo fazer fogo na presença de Deus, fogo estranho. Esses pastores se esqueceram que o Pentecoste só acontece depois do Calvário. Para eles, a cruz é a mensagem de crianças que ninguém mais quer ouvir. Mas lá, na presença de Deus e do Cordeiro, é pela cruz que Deus vai perguntar o que a gente fez. Não será das campanhas, não será dos copos d'água, mas será de Jesus e a sua cruz. Vai ser do fogo que Deus acende, não do fogo que você sabe acender. E o fogo que Deus acende é o fogo que Ele ensina nas Escrituras Sagradas. E eu quero concluir dizendo o seguinte: não há fogo aceitável senão o fogo que vem da cruz. Não há fogo aceitável a não ser o fogo que vem da cruz, o fogo que Deus acende. Você quer viver uma vida cristã fervorosa? Abra a sua palavra, leia a sua palavra, siga os caminhos de Deus. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E meu Pai o amará. E viremos para Ele, e faremos nele, e faremos com Ele morada. A única certeza que eu tenho a respeito da manifestação de Deus na minha vida é que Jesus prometeu que se eu amar a palavra e amar a Deus e guardá-la quer dizer segui-la, obedecê-la, Ele se manifestará a mim. Se eu amo a palavra e guardo a palavra, eu posso sim esperar que Deus manifeste-se a mim. É promessa dele. Mas se eu acho que a palavra não é importante, não é necessária, eu posso fazer sem segui-la, cuidado, meu irmão, minha irmã, para que você não seja encontrado na mesma fila em que Nadab e Abiú entraram. Vamos orar.